Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus bem forte. Aleluia. Vamos sentar. Queridos, se alguém de vocês trouxe a palavra de Deus, vamos abrir a nossa palavra no Evangelho de São João, capítulo 5. Eu queria que estivesse muito atento a esse processo que a gente vai trabalhar de cura com vocês hoje. João, capítulo 5. João 5. Pode permanecer sentado mesmo. O Senhor esteja conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Havia em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, que tinha 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de doentes, cego, coxo e paralítico, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos o anjo do Senhor descia ao tanque, e a água se punha em movimento, e o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos que a criatura estava doente, gente? Fala mais alto. Veja, ele não tinha 38 anos, tinha 38 anos que ele estava doente. Vamos continuar. Vendo-o deitado e sabendo que já há muito tempo que ele estava enfermo, perguntou Jesus: queres ficar curado? Qual a resposta? Não fosse Jesus não curava não, mandava você embora. Queres ficar curado? Nossa Senhora, é sim ou não? Vou perguntar de novo. Vendo Jesus deitado e sabendo que há muito tempo ele estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? Sim. O doente respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e quando vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Repita: levanta-te. Toma teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não é permitido você carregar o teu leito. Respondeu-lhe ele: aquele que me curou disse: toma teu leito e anda. Repita: toma teu leito e anda. Perguntou-lhes: quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? O que havia sido curado, porém não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e disse: eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Eu vou falar e você vai repetir: eis que ficaste são, eis que ficaste são, já não peques, já não peques, para não te acontecer coisa pior. para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós. Dá uma salva de palmas à palavra de Deus. Queridos, pode andar o não sei qual é, cinegrafista,
Não vai brigar comigo não, né? Gente, uma das coisas que eu aprendi com o Padre Léo, no processo da cura interior, que eu queria trabalhar com vocês hoje, é que todas as vezes que a Bíblia não coloca o nome da pessoa, é o nosso nome. Aparece o nome do paralítico aí? Não. Então quem é o paralítico nessa noite? Somos nós. Veja, Jesus foi a um local chamado Tanque de Betesda. Repete o nome do trem? Tanque de... A palavra Betesda significa casa da misericórdia, ou lugar da grande misericórdia. O que é Betesda? Casa da misericórdia, ou lugar da grande. Diz que Jesus entrou pela porta das ovelhas. Por que porta das ovelhas? Porque Jesus é o bom pastor, e o bom pastor entra pela porta das... Terceira coisa, diz que o pórtico, aquele tanque, tinha 5 pórticos. Por que 5? Para te recordar as 5 chagas de Jesus: a chaga do pé, a chaga da mão e a chaga do coração. Ali tinha 3 grupos de doentes: tinha cego, tinha coxo e tinha paralítico. Repete os 3 grupos para mim. Cego, coxo. De novo. Cego, coxo e paralítico. Só essas 3 coisas aqui dá um retiro de final de semana. Quem é o cego na Bíblia? Você vai identificar. O cego na Bíblia era alguém que ia para a igreja mendigar. Você conhece pessoas na igreja que mendiga atenção, mendiga carinho, mendiga presença, mendiga oração. É o tal do católico 6 horas. 6 horas para mim, 6 horas para mim. Ele nunca reza, mas 6 horas para mim, 6 horas para mim. Mendiga. Segundo, o cego era alguém inseguro, ele andava com medo de cair. Você conhece gente insegura dentro da igreja, que, desculpa, ela segue a Deus não é por amor, ela segue por medo do inferno, e tem medo de cair o tempo todo? É o bendito cego. Terceiro, o cego não tinha perspectiva de futuro, ele estava condenado a viver eternamente mendigando e cego. Você conhece gente da igreja que não tem sonho, não tem meta, não tem perspectiva de futuro, tanto faz a água da cachoeira subir, parar, sentar, para ela não tem diferença nenhuma. Conhece ou não? Claro que não tem gente em Goiânia de jeito, tem só em Minas Gerais essas coisas. Esse é o cego. O segundo grupo que tinha ali era o coxo. Quem era o segundo grupo? Presta atenção, quem era o coxo? O coxo era alguém desequilibrado. Você conhece gente desequilibrada dentro da igreja? Sim ou não? Fala pelos cotovelos, grita, tem uma língua de 3 metros de comprimento, ajuda o padre em tudo, para qualquer coisa, pá na gente. Está na igreja, é o que? Desequilíbrio. Conhece gente assim? Também não tem aqui, tem só na minha terra. Segunda característica do coxo: o coxo era alguém que para ir na igreja tinha que ser carregado, ele não ia sozinho. Você conhece gente que para vir na igreja tem que ser carregado, se você não empurra ela não vem de jeito nenhum. Tem uns maridos de algumas de vocês que eu chamo de marido carrinho de mão, só vem na igreja se for empurrado. Vai bem, vai para a igreja, vai. Se não empurrar não vai. Conhece ou não? Está no grupo do quê? Dos coxos. Qual é a terceira característica do coxo? O coxo, por ele puxar de uma perna, ele tinha dores no corpo inteiro. Conhece gente da igreja que se reclama de dor o tempo inteiro, parece que tudo está ruim, nada está bom, parece que eu joguei pedra na cruz de Cristo, eu salguei a Santa Ceia, parece que eu tenho uma sina para cumprir. Conhece gente assim ou não? É o coxo. Jesus não foi atrás do cego e não foi atrás do coxo. Jesus foi atrás de quem, gente? Do Atrás de quem Jesus foi? Paralítico. Por que o paralítico? O paralítico tinha olho, o paralítico tinha perna, mas o paralítico não anda. O paralítico não andava. Diz o texto sagrado, e a tradição também diz isso, que de mês em mês, tempo em tempo, é de mês em mês, o anjo Rafael, que era o anjo da cura, movimentava aquela água, e o primeiro que entrasse na água ficava de que jeito? Curado. Ficava de que jeito? Curado. Tá, presta atenção. Eu disse você, de quanto em quanto tempo que o anjo descia na água? De mês, hein? Tinha quantos anos que o paralítico estava na beira da piscina? Quantos meses tem um ano? 12. 38 vezes 12, 456. Aquele paralítico tinha tentado descer naquela piscina 456 vezes.
Pode ser sincero? Talvez nenhum de nós aqui já pediu Jesus um milagre 456 vezes. Quando terá 150, já tinha rodado a baiana há muito tempo. Talvez se fosse você no lugar do paralítico, Jesus chegasse e perguntasse assim: você quer ficar curado? Não, já tem 38 anos que eu estou aqui, só pode arrumar um colchão para mim, um king. Eu fico aqui deitado mais de 38, até o dia que o senhor vier me buscar. Veja, tinha quantos anos que eu estava ali, gente? De quanto em quanto tempo o anjo descia? De mês, hein? Quantos anos tem um mês? Quantos meses tem um ano? Ah, peguei vocês. Quantos meses tem um ano? 38 vezes 12, 456. Quantas vezes aquele paralítico tentar descer naquela piscina? 456 vezes. Olha para o seu irmão e fala: se fosse você, já tinha desistido. Se fosse você, já tinha desistido. Percebeu a gravidade do negócio? Gente, olha para mim. Uma coisa chama a atenção. Jesus chegou naquele paralítico e fez a pergunta mais importante da vida dele. Qual foi a pergunta? Queres ficar curado? Repita a pergunta. Olha para o pregador. Coloque-se você no lugar do paralítico. Você não sabia quem era Jesus. Você não conhecia quem era Jesus. Você nunca tinha nem visto falar de Jesus. Qual seria a sua resposta? Você ia pedir um colchão. Talvez seria pior do que a dele. Não, Senhor, não tem ninguém que me leva na piscina. Ou seja, a pergunta que eu te faço nessa noite é uma coisa só: o que levou Jesus a ir até aquele paralítico? Porque uma coisa chama atenção. Vou perguntar de novo: quantas vezes ele tinha tentado ir na piscina? Repete bem alto. 56. Sabe o que você aprende? Naquele dia, não foi o paralítico que foi buscar a graça. Aquele dia foi a graça que foi atrás do paralítico. Aquele dia não foi o paralítico que foi até a piscina. Aquele dia foi a água da piscina que chegou no paralítico. Aquele dia não foi o paralítico que foi buscar a cura. Aquele dia foi a cura que veio atrás do paralítico. Mas a pergunta é: o que fez isso acontecer? Você vai aprender a coisa mais importante de sua vida para você dar um glória a Deus. Quem tem fé vai até Jesus, mas quem tem perseverança, Jesus vai até ele. Naquele dia não foi o paralítico que foi até Jesus, foi Jesus que foi até o paralítico. Porque quem tem fé vai até Jesus, mas quem persevera, Jesus vem até você. Aplauda esse Jesus. Esse é o segredo, gente. Veja o que fez Jesus ir até o paralítico. Uma palavrinha chamada perseverança. Sacode seu irmão pela acordar e fala: está proibido desistir, criatura. Está proibido? Ô gente, pode ser sincero, se aquele paralítico fosse de Goiânia, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, estava paralítico lá até hoje. Porque quando inteirar 150 ele desistia. Talvez alguns de vocês, por mais bom que seja, do máximo 300. Quantas vezes ele tentou, gente? Porque Jesus foi até ele por causa da perseverança dele. Quando você não desiste, não é você que vai até Jesus, é Jesus que vai até você, é Jesus que chega até você. Naquele dia não foi o paralítico que foi buscar a bênção, foi a bênção que veio buscar o paralítico. Naquele dia não foi o paralítico que quis ser curado, naquele dia a cura chegou até o paralítico. Está entendendo? Diga aleluia. Aleluia. E qual é uma coisa boa? Eu quero dizer para você que essa igreja hoje é o tanque de Betesda. Nessa noite essa igreja é o lugar da grande misericórdia. E Jesus, o divino pastor, também entrou aqui porque ele é o pastor das ovelhas. E ele está olhando para cada um de vocês. E porque você não desistiu, está aqui até as 10 da noite, ele está te perguntando: queres ficar curado? Sim. E eu quero profetizar: todas as paralisias da sua vida serão curadas nessa noite, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus, Ele está chegando até você. Então eu queria que você aprendesse: por causa da sua perseverança, diga aleluia. Aleluia. Antes de você querer ser curado, Jesus já está curando você. Antes de você ir até Jesus, Ele já veio até você. Antes de você buscar a bênção já está chegando até você. Diga aleluia. Aleluia.
Olha pro seu irmão, dá uma risadinha e fala: não desiste não, cabeçudo, pelo amor de Deus. Não desiste não, cabeçudo. Amém, gente? Amém. Quantas vezes o paralítico pediu milagre, gente? 456. Porque Jesus foi até ele? Porque ele não desistiu. Porque ele não... Abra um parênteses aqui, anda aí no coração da pregação. Todos os milagres, os maiores milagres da Bíblia, gente, aconteceu porque teve alguém que não desistiu. Olha para mim. Deus derrubou as muralhas de Jericó. Quantas vezes eles tiveram que rodar atrás na muralha? Vamos, fala mais alto. Só que tem um detalhe. Diz que no 7º dia eles teve que rodar 7 vezes. Se fosse alguns de nós, na 5ª, a muralha nem trincou. Você jogava trombeta para um lado e ia embora. E derruba a muralha para lá. A muralha caiu porque eles não desistiu. A muralha caiu porque eles não... O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Água em? Vim. Se um dia você for à Terra Santa, vai. Sabe quantos funcionários eles tinham naquela festa? 2. Diz que eles encheram as talhas até a tampa. Sabe quantos litros era? 720 litros de água. O poço era a 1 quilômetro. Se fosse você colocava 50, se eu quisesse, eu enche o resto. Por que teve o milagre? Porque os servos não desistiram. Eles encheram a talha até em cima. E só depois que eles encheram. Ô, gente, eu morei na roça. Pega uma lata de 20 litros de querosene, que alguns de vocês lembram de lata de querosene. Enche aquilo e anda 1 quilômetro. Ela chega a 10 litros. Derrama tudo no ombro da gente. Teve o milagre. Porque o servo não Desistiu. A mulher mais exemplar da Bíblia, da história da igreja, perdão, Santa Mônica, rezou quantos anos para Santo Agostinho? 33 anos. Ela não desistiu. Se você tem Santo Agostinho, é porque houve uma mãe que não Desistiu. O milagre foi grande, porque alguém não desistiu. Olha para o seu irmão e fala para ele: está proibido desistir, criatura. Tá proibido desistir, tá proibido desistir. Vocês estão entendendo? Diga aleluia. Agora eu quero trabalhar com vocês umas coisas importantes aqui para a gente rezar e ser curado nessa noite. A primeira que chama a atenção: quando Jesus curou o paralítico, o texto lá no versículo 14 diz assim: Jesus o achou no templo. Repita: Jesus o achou no templo. Te revela duas coisas. A primeira, se Jesus achou, significa que ele estava procurando e o paralítico tinha dado pé. Ou seja, ele recebeu a graça e queria dar uma escapadinha. Jesus chamou ele no cantão. Número 2, qual é a coisa boa? Ele achou o paralítico no boteco, na farra, no forró, na gandaia. Aonde o paralítico estava? Quando você for curado por Jesus, aonde Jesus tem que encontrar você? Cuidado, gente. Tem pessoas que não recebem milagre, que Jesus, se curar ela, foge do templo. E aí Jesus fala o que para o paralítico? Olha, presta atenção nessa frase, que a primeira coisa que Deus quer curar a gente: já não peques, para não te acontecer coisa pior. Repita: já não peques, para não te acontecer coisa pior. Pior que ficar 38 anos paralítico é viver no pecado. Por quê? É melhor você subir para o céu paralítico que descer caminhando com as duas pernas para o inferno. Foi Jesus que disse: se tua mão te leva ao pecado, é melhor entrar no céu sem uma, que com as duas abraçar o cão. Se seu olho te levar ao pecado, é melhor entrar zaroi no céu, que com os dois se olhar o diabo no inferno. Se sua perna te leva para o pecado, é melhor entrar no céu, que com as duas caminhar para o inferno. Já não peques, para não te acontecer coisa pior. Repita: já não peques, para não te acontecer coisa pior. O que é pior que ficar 38 anos paralítico? Perder a sua salvação, perder a minha. Agora olha para mim, qual é a primeira coisa que Deus quer curar você hoje, que deixa muita gente paralítica? Fala comigo: padrão de pecados nas gerações. Repita: padrões. Ô gente, o que nós observamos em algumas famílias? Que os pecados têm repetido na geração.
Você atende família, é o seguinte, ó, aquele marido ali é adulto, é sem vergonha, os irmãos dele é sem vergonha, o pai era sem vergonha, os irmãos do pai sem vergonha, o avô é sem vergonha, e o bisavô era um sem vergonha e meio. E todo mundo da família é sem vergonha, todo mundo trai a mulher. Tanto, isso está passando na internet? Tá não, tu está gravando, né? Daqui a pouco o YouTube derruba você, ainda mais que eu estou maquiado pelo Xandão. Mas eu vou tentar mudar a linguagem aqui, porque senão eles fazem assim. Vou dar um exemplo para vocês. Estava pregando na cidade do Vale do Paraíba. Uma menina de grupo de oração, cantava na igreja, me procurou. Casada há 3 anos. E depois de 3 anos de casada, um namoro santo, o marido dela arrumou uma satanete. Satanete é a junção de Satanás com piriguete, dá satanete. Repete o nome? É aquelas mulheres treinadas para destruir a felicidade dos outros. Elas não é piriguete, elas são... Vocês entenderam? Goiânia não tem satanete, né? Só tem isso lá em São Paulo, essas coisas. E aí a menina me ligou e disse, tu não acredita, meu marido está na curriola. E aí ela me disse, e eu liguei para a mãe dele morava numa cidade, não vou falar onde, em Minas Gerais. E a mãe disse para ela assim, minha filha, aceita que dói menos. Os irmãos dele, tudo tem 2 mulheres. O meu marido tem 2 mulheres. Os irmãos dele tem. O avô do meu marido, o pai do meu marido é assim. E o avô, aqui é normal todo mundo ter 2 mulheres na família. O que eu entendi? O adultério naquela família era o que, gente? Era o que, gente? Era uma maldição. O pecado estava repetindo de geração em... Eu queria que você aprendesse. Não aceite o pecado ficar repetindo de geração em geração na sua vida. Desculpa as mães que estão aqui. Se a senhora tem um marido que foi adúltero, ou um pai adúltero, ou um avô adúltero, ensina para os seus filhos que adultério é uma desgraça, reze por eles e cancele essa maldição. Não é que toda uma geração foi adúltera, que o seu menino tem que ser adúltero, não. Tem que mudar isso. Quer um outro exemplo? Tem família que o que corre na veia não é sangue, é cachaça. Os filhos é pinguço, o pai é pinguço, os irmãos pinguço, os tios pinguço, o avô pinguço e o bis era uma lambica ambulante. De geração em geração, todo mundo pau de cana. Ainda tem aquele negócio, eu nasci assim, eu sou assim, e eu vou morrer assim. Vai para o inferno assim. Ainda tem uns desculpas esfarrapadas. Ah, mas você sabe, pau que nasce torto, morre torto, e até a cinza é... Quem inventou esse ditado foi o diabo, gente, não foi Deus, não. Ou como diz a minha avó, aliás, deixa eu recordar vocês uma coisa. Jesus Cristo trabalhou de quê? Fala mais alto. Se Jesus foi carpinteiro, ele é especialista em consertar pau torto. Então, se você se acha uma peroba torta, uma braúna torta, um jacarandá torto, essa igreja hoje é a carpintaria de Nazaré e não há pau torto que o divino carpinteiro não possa consertar para a glória de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Ele conserta. Gente, aprenda uma coisa. Pior do que viver paralítico é ser paralítico no pecado. Tem família que o marido é paralítico no boteco. Jovem é paralítico na farra, paralítico no motel, paralítico na pornografia, paralítico na mentira, paralítico na corrupção. Essa é a pior paralisia que existe. E o pior, que às vezes vai repetindo de geração em... Pasme, tem família que já acha normal mentir, já acha normal trair, já acha normal as pessoas amigar. Não, aqui em casa todo mundo é amiga. Me ajuda, gente. Não é que todo mundo faz que está certo. Isso é padrão de comportamento repetindo nas gerações. E nós não podemos aceitar isso. Está entendido? Diga aleluia. Aleluia. Se na sua família, você sabe, meu irmão, que tem pessoas com a predisposição à bebida, que todo mundo é cachaceiro, tire a bebida da sua vida imediatamente. Quebre aquele barzinho na sua casa, aquelas cachaças de salina de R$2.000. Quebra aquilo e joga fora. Já que todo mundo tem a predisposição a beber. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim. Vou falar uma outra coisa pesada. As mães que estão aqui, diga aleluia. Aleluia. Presta atenção no que eu vou te falar. E eu vou ter que ser radical com você. Se o seu marido não era fiel, o pai dele não era fiel, os irmãos não eram, o avô não era. Se a senhora tem um filho homem, e a senhora jogar um celular
na mão desse menino, e a senhora não puder vigiar o que ele vai ver, a senhora está treinando ele para ser um futuro adúltero, porque ele só vai ver besteira no celular. A mãe tem que tomar o máximo de cuidado ao jogar celular na mão de criança, de adolescente. A senhora não tem tempo de olhar o que eles estão vendo, porque o diabo está jogando pesado, gente. E aí o que acontece? Um menino com 11, 12 anos, que está o tempo inteiro assistindo pornografia, a pergunta que eu faço para a senhora, ele vai ser um cidadão de bem, vai ser um homem de caráter quando casar? Não, ele tende a repetir a mesma coisa que o pai fez, que o avô fez, que o tio-avô fez. Por quê? Você já está padronizando ele para achar que a sexualidade é uma coisa depravada. Vocês estão me entendendo? Diga aleluia. Aleluia. Então repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, Nesta noite, que o Senhor possa quebrar que o Senhor possa quebrar todas as maldições de pecados todas as maldições que de se pecado repete nas minhas gerações. que se repete nas minhas gerações. Quebra, Jesus, Quebra, Jesus, o demônio do adultério, o demônio do adultério, do alcoolismo, do alcoolismo, da discórdia, da discórdia, das brigas. das brigas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero declarar hoje, eu quero declarar eu hoje, e a minha casa eu e a minha casa serviremos ao Senhor. serviremos Eu ao e a Senhor. minha família Eu e a minha família serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele deseja quebrar isso na sua vida. Gente, presta atenção, eu peço a vocês, eu sempre falo isso, não repita os erros dos seus antepassados. Se houve traição, seja você fiel. Se houve alcoolismo, largue você o álcool. Se pessoas eram muito mentirosas, fale você a verdade. Se tinha muita gente corrupta, seja você honesto. Comece a partir de você a geração nova. Não repita os mesmos comportamentos que vêm de geração em... E um detalhe, não dá tempo para aprofundar isso para vocês por causa do horário, mas todos nós aqui que temos uma família, você sabe muito bem quais são os comportamentos que você percebe que vem de geração em geração, a ponto que o povo fala assim: nossa, pregador, puxou o pai esculpido, escarrado, é igualzinho o pai. Já ouviram isso? Você já percebeu muito bem o que eu estou falando, sim ou não? Não permita, das nossas gerações, você pegue só o que é bom, o que é ruim tem que ser cancelado. O que é bom, eu vou continuar passando para frente. O que é ruim, tem que parar em mim e começar uma geração nova. Diga aleluia. 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 Segunda coisa. Existem 4 coisas que deixam a gente paralítico na nossa vida, igualzinho esse paralítico aí da piscina. Eu falei da primeira, que é a questão do pecado. Por quê? Viver no pecado, repetir pecado é pior do que ser paralítico. Entenderam? Diga amém. Amém. Porque se eu morrer paralítico, eu vou para o céu. Agora, se eu morrer no pecado, entenderam o que eu falei? Sim ou não? Sim. Tá. Segunda coisa que a gente tem que ser curado, que nos paralisa na vida. Repita comigo: sentimento de culpa. Repita. Sentimento de culpa. Fala mais alto. Sentimento de culpa. Presta atenção no que eu vou pregar para vocês. O sentimento de culpa, gente, é uma coisa que tem deixado muita gente paralítico na vida. Principalmente a mulherzada que está aqui. É fácil você saber quando a mulher tem sentimento de culpa por causa de uma frase que ela usa: se arrependimento matasse, completa, eu já estaria morto. Isso é arrependimento? Não, isso é remorso. Isso é sentimento de culpa. Qual é a diferença de arrependimento e sentimento de culpa? Arrependimento, você reconhece que você errou, pede a Deus perdão e segue a vida. Sentimento de culpa, você reconhece o erro e fica preso no seu passado, naquilo que de errado aconteceu, naquilo que de errado você falou, naquela atitude errada que você tomou. E a pessoa passa anos e anos da vida carregando esse fardo, olhando para o passado. Aprenda, quem carrega sentimento de culpa passa a olhar para o passado e anda de costa para o futuro. É o que acontece. E digo para você, o sentimento de culpa é uma coisa tão terrível. Se você pegar qualquer pessoa que tem depressão, todo depressivo carrega o que no coração? Sentimento de culpa. Vou te falar uma outra coisa mais séria. Você pode perguntar a qualquer pessoa que já tentou tirar a vida, e o dia que você encontrar um suicida que tivesse salvado, graças a Deus muitos podem se salvar, no fundo, toda pessoa que tenta suicídio tem o que no coração dela? Um sentimento de
que paralisa. Eu vou explicar para você assim rapidamente como é que a culpa entra. Imagina que você vai atender um pai de família que chega para mim e me diz assim: pregador, sou pai de 3 filhos. A minha esposa pegou os 2 mais velhos, levou para casa da mãe dela. Era um domingo. Fiquei em casa com o menino mais novo. Estava descansando, jogando videogame, brincando com a criança. O telefone toca. O patrão me liga e diz: fulano, ele era engenheiro de computação. Os computadores da empresa deu um tilt, parou tudo. Vem aqui pra gente rapidinho, questão de 5 minutos você resolve. Eu até acerto que você precisar, mas eu preciso de um favor seu. Aquele pai com coração muito bom pega o carro e vai para a empresa resolver o problema. O que demorava 5 minutos demorou 3 horas e pouco. E quando ele desceu, ele lembrou que ele tinha esquecido o menino dentro do carro. O sol esquentou, o oxigênio acabou e a criança morreu. E aquele pai dizia: o quê? Eu matei o meu filho. Para piorar, eram 2 moças e um filho homem. Adivinha quem foi que morreu? O filho homem. O que ele tinha no coração dele? Sentimento de. Vou dar um outro exemplo. Imagina uma senhora casada, 4 filhos. A irmã dela tinha ficado 5 anos tentando engravidar. Engravidou. No dia que a criança nasceu, teve que tirar o útero, porque não poderia mais ser mãe. Aquela senhora tira férias com o marido e resolve levar as 4 crianças para a praia. E ela pede à irmã dela: olha, deixa eu levar o menino seu para a praia, para ficar brincando com minhas crianças. Ela diz: pode. E ela leva. E os meninos vão brincar na praia, entra no mar, e o filho da irmã dela morre afogado. Agora você imagina, ela leva o menino morto, vivo, e traz o menino. E quando ela entrega o filho para a irmã fala assim: você tem 4, e foi capaz de levar o único que eu tinha. Ô gente, se eu não tivesse atendido aquela menina, ela tinha tirado a própria vida. Ela perdeu o gosto de viver depois da morte do sobrinho afogado na praia. Ela teve culpa, gente? Claro que não, meu Deus. Acidente acontece, a gente sabe disso. Mas o que estava entalado no coração dela? Um sentimento de culpa. Você imagina outro exemplo? Imagina 2 irmãos, um de 11 anos, o outro de 14, que vão para a roça numa época de chuva. Tem uma enchente, o irmãozinho de 11 anos pula na água, mas não sabia nadar, e a correnteza leva a água. E o irmão de 14 viu a cena, mas não podia pular, porque ele também não sabia nadar. Adivinha em quem a família colocou a culpa? No menino de 14. Com um detalhe: ele assistiu o irmão ser levado e demorou 3 dias para o pessoal encontrar o corpo do irmãozinho. Você imagina o martírio desse menino. Imagina como é que ficou a vida dele depois de saber: o meu irmão morreu e eu não pude fazer. Pensa, gente. E quantas pessoas que eu já atendi com isso. O fato aconteceu lá há 15, 20 anos. Eu me lembro de uma senhora que eu atendi com a depressão, gente, há mais de 20 anos. E quando eu fui atender ela para rezar, ela me disse assim: cabeção, sabe o que acontece comigo? Eu disse: o quê? Nós éramos 5 irmãs, acho que é 5, me parece que ela falou. Todo mundo lá em casa respeitou minha mãe. Eu fui a única que quando casei já estava grávida. Eu desonrei a minha mãe, e a minha mãe morreu magoada pelo que eu fiz com ela, e eu nunca me perdoei pelo que eu fiz. Você imagina uma senhora casada na década de 70, já grávida, gente, a vergonha que era para a família. Já gestou uma mágoa no coração da mãe, a ponto que a mãe nunca mais tratou ela do mesmo jeito, e gerou o que no coração dela? Uma culpa que ela carregava há anos, a ponto que a culpa virou o que dentro dela? Depressão. Percebe aonde que as coisas vão? Quanta mulher que se atende, por exemplo, que fez um aborto, e às vezes nem foi aborto provocado, pode ter sido aborto espontâneo. Eu me lembro de uma vez que eu atendi uma senhora depressiva que disse: olha, pregador, me ajuda, porque eu não fui capaz de segurar um filho para meu marido, eu tive 5 abortos espontâneos. E o marido dizia: você não presta, você não é capaz de segurar um filho para mim. E foi gerando o que dentro dela? Sentimento. Gente, isso amarra a vida da pessoa, prende a pessoa no passado, a pessoa fica paralítica na vida. E aí tem uma outra coisa grave que eu preciso dizer para vocês, que não dá tempo de pregar nessa noite. O sentimento de culpa é irmão gêmeo de uma outra desgraça: suicídio.
Como que eu provo isso para você? Quer ver? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Judas traiu? 3 não. Judas traiu? 1. Qual a diferença? Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. O arrependimento levou Pedro à vida. O remorso levou Judas ao quê, gente? A morte. À morte. Mas de que jeito? Suicídio. Gente, quando uma mulher não se perdoa, quando um homem não se perdoa, você já tem uma corda invisível no pescoço. É questão de tempo. Se Jesus não tocar você e você não se perdoar, você vai desistir da vida. Porque a pessoa passa a remoer. O pior, por exemplo, quando você atende um pai, por exemplo, fala: eu briguei com minha esposa, peguei a minha filhinha de 6 anos e fui levar ela para casa da minha mãe, que morava numa outra cidade. Como eu saí de casa com muita raiva, acelerei demais o carro, bati de frente com o outro e a minha filha, que estava sem cinto, morreu. Pensa, gente, o que esse homem tinha dentro do coração dele? E se a pessoa não se abrir à graça, gente, ela vai desistir da vida. Porque quem não se perdoa não se ama. E quem não se ama não se valoriza. E quem não se valoriza desiste da vida por pouca coisa. Porque a pessoa acha que ela não presta, que ela não é digna de ser feliz. Principalmente quando você carrega culpa pela perda de uma pessoa amada. Você envolveu no acidente, a pessoa morreu queimada, morreu afogada, a pessoa morreu de uma morte dolorosa e você se sente culpada. E você fala: eu não mereço ser feliz sem essa pessoa. Eu não tenho direito de ser feliz sem ela. Olha o que eu falei, olha a atitude que eu tomei. E você começa a se matar aos pouquinhos, e você fica preso ao quê, gente? Ao passado. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Talvez Jesus trouxe você aqui nessa noite para orar para você e dizer: levanta, pega esse sentimento de culpa e anda. Levanta, se perdoe, porque eu não quero você paralítico no seu passado. Quem fica voltado para o passado anda de costas para o futuro. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Quanta mulher presa ao passado, quanto homem preso ao passado, quantas pessoas que não se perdoam pelo que houve no passado. E o pior, gente que já confessou o mesmo pecado 10, 15 vezes. Deus já te perdoou. O problema é que você não se perdoou. Posso dizer uma coisa simples para vocês entenderem, sim ou não? Sim. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se Judas tivesse pedido Jesus perdão, Jesus o perdoaria? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, gente. Qual foi o problema de Judas? Jesus não perdoou? Não, ele não se perdoou. Percebe? Ele mesmo não se perdoou. O problema não foi Jesus, o problema foi ele. Aí eu quero dizer para vocês uma coisa muito séria. Olha para mim. Quantos são os evangelhos? Fala para mim o nome dos 4. Mateus, Vixe Marcos, Maria, eu vou embora. Lucas e João. Vamos repetir os 4 evangelhos? 1, 2, 3. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá, claro, você estava lendo na blusa. Óbvio, né? Olha para mim. Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16, Lucas 24 e João tem 21. Queria que vocês aprendessem uma coisa interessante dos 4 evangelhos. Na Bíblia, Jesus nunca fez uma pergunta a respeito do passado de ninguém. Na Bíblia você não conhece o passado de Madalena, o passado de Mateus, o passado de Zaqueu, o passado de Samaritana. Você não sabe nem o passado de Judas Iscariote, o passado de Pedro, o passado de André, o passado de ninguém. Porque Jesus nunca fez uma pergunta a respeito do passado de ninguém. Porque para Jesus não interessa o que você foi, interessa quem você é e quem você pode ser. Para Jesus não interessa quantas vezes você caiu, interessa que você se levantou e que você pode acertar. Para Jesus não importa quantos passos errados você deu até hoje, mas quantos passos certos você vai dar a partir de hoje. Aplauda o seu Jesus, Ele deseja fazer isso com você. Repita comigo bem forte: Senhor Jesus, Senhor Jesus, tira do meu coração tira do meu coração todo sentimento de culpa. todo sentimento Eu de culpa. entrego o meu passado na sua misericórdia. Eu entrego o meu passado na sua misericórdia. O meu futuro na sua providência. O meu futuro na sua providência. E o meu presente na sua graça. E o meu presente na sua Me graça. liberta, Jesus, Me liberta, das Jesus, amarras do meu passado. das amarras do meu passado. Me liberta, Jesus, Me liberta, Jesus, de todo sentimento de culpa.
de todo sentimento de culpa. Amém? Amém. Ó, primeira coisa é o pecado, que repete nas gerações. Segunda coisa é o sentimento de Culpa. Tem uma terceira coisa que tem paralisado muita gente na vida. Isso aqui vai doer em alguns de vocês, mas a gente tem que meter o dedo na ferida para ser curado. Decepção com pessoas da minha confiança. Repita: decepção. Com pessoas da minha confiança. Fala de novo. Decepção com pessoas da minha confiança. Olha para o pregador. Um inimigo te faz um grande mal, mas só um amigo te destrói por completo, porque um amigo conhece você. Aprenda. As pessoas que mais ferem você não é as que estão longe, é aquelas que estão perto. As pessoas que mais feriu você na vida não eram as que estavam longe, é aquelas que estavam do seu lado, que você menos imaginava. Jesus não foi traído por um inimigo, Jesus foi traído por um amigo. E o pior, com um beijo. Pode ser sincero? Quantos Judas já passou pela sua vida? Que comeu no seu prato, que estava na sua casa, que você dizia: eu era capaz de meter a mão no fogo por essa pessoa. E olha o que ela fez. Isso gerou o que em você? Uma decepção profunda. Quantas pessoas decepcionadas na igreja por padre? Eu estava vendo agora, por exemplo, aquele caso daquele padre lá do Nordeste, o padre Ayrton Freire, meu Deus do céu. Já fui convidado a pregar naquela instituição daquele padre, nunca fui, não deu certo. Mas eu tenho um monte de pessoas de lá próximo. As pessoas são decepcionadas, gente que perdeu a fé. Eu tinha aquele padre como santo. E olha o que o padre fez. Essa pessoa vivia na minha casa, ela me ajudava, eu ajudei ela o tanto que eu pude, meu irmão, e quando eu assustei, estava me esfaqueando pelas costas, e você ainda usa aquele termo, eu esperava isso do meu pior inimigo, menos dessa pessoa. Eu tenho certeza que tem alguns de vocês aqui que estão paralíticos pela decepção, que você imaginava que qualquer pessoa era capaz de fazer isso, menos essa que fez. Porque quanto mais próxima é a pessoa, maior é a dor que ela causa dentro do coração da gente. Sim ou não? Sim. Vou dar só um exemplo para eu mudar de assunto por causa do horário. Eu fui atender uma senhora esses dias. Você ainda está gravando, né? Glória a Deus. Esses casos a gente tem que... Imagina uma senhora, Éder, 40 anos de casada, meu irmão. Casou com 18 anos. E aquela senhora chegou na igreja chorando negócio para mim e me disse: pregador, reza pelo meu marido. Eu falei: por quê? Ela disse: casei com 18 anos, meu marido com 20. A gente foi morar no fundo da casa da sogra, a gente não tinha nada, só um quartinho. Gastei a minha vida com esse homem, a minha beleza, a minha saúde. Construímos a nossa casa, construímos uma empresa, eu e ele juntos, educamos nossos 4 filhos. E agora com os 4 filhos casou e bateu asa. Eu com 58 anos, meu marido com 60. Pois o meu marido me troca por uma sataneta de 18 anos de idade. Eu disse que sataneta é junção de Satanás com piriguete. Dá o quê? Satanete. E aquela mulher me dizia chorando: irmão do céu, agora que era hora da gente viajar, curtir a vida, com os filhos tudo criado, o meu marido resolve viver de aventura. Olha, irmão, meu marido era ministro da Eucaristia na igreja. Eu esperava isso de qualquer pessoa, menos do homem que eu tinha. 40 anos de casamento e trocar a esposa por uma menina que podia ser a neta dele. O que essa mulher tinha no coração, gente? Decepção. Ela não queria mais nem ir na igreja. Ela não tinha nem ânimo para rezar. Tamanha decepção que estava instalada no coração dela. Você está vendo onde é que a decepção leva uma pessoa? Porque a decepção que paralisa você na vida não é com pessoas que estavam distantes de você, não, é com gente do seu convívio, do seu lado, com gente que você mete a mão no fogo, que na sua frente tem cara de anjo, mas nas suas costas é cara de capeta. Desculpa a palavra. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Claro que aqui em Goiânia não acontece essas coisas, isso é só em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. Aqui não tem esse tipo de gente, graças a Deus, amém? Amém. Você vai amém nada, né? Misericórdia. Mas veja bem, talvez Jesus está chegando hoje para você e dizendo: levanta, pega a sua decepção e anda.
Até porque, irmãos, se você não for curado da decepção, sabe o que acontece? Você passa a não confiar em mais ninguém. Você acha que todo mundo vai fazer com você o que aquela pessoa fez. Você se torna uma pessoa insegura, uma pessoa ciumenta, uma pessoa que não confia em ninguém, que você acha que ninguém mais presta, ninguém mais vale nada. Por exemplo, se você é decepcionado por um padre, a pessoa passa a achar que todo padre não presta porque um decepcionou. Quanta gente na igreja você conhece desse jeito? Porque teve um padre lá, não sei aonde, que fez não sei o quê. Olha aí como é que esses padres tá. Por que eu falo que padre não vale nada? Não é desse jeito? Acha que porque um errou, todo mundo vai errar. Porque a pessoa está o quê, gente? Decepcionada. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, me liberta do pecado, me liberta dos pecados, da culpa da culpa e de toda decepção. e de toda decepção. Eu quero voltar a amar, Senhor. Eu quero voltar a amar. Eu Senhor. quero voltar a acreditar na vida, Eu quero voltar a acreditar nas pessoas. acreditar nas pessoas. Ainda tem muita gente boa, Jesus. Ainda tem muita gente E boa, eu creio Jesus. na bondade E eu creio na que o bondade Senhor colocou nos seus que o filhos. Senhor colocou em seus filhos. Isso aqui é uma palavra de sabedoria. Eu quero dizer para alguns de vocês que ainda tem muita gente boa no mundo, tá? Não é porque uma pessoa pisou na bola com você que agora ninguém presta. Não, tem muita gente boa nesse mundo. Até porque, se no mundo tivesse só gente ruim, Deus já tinha riscado o facho nesse mundo há muito tempo. Tinha ou não tinha? Tinha. Se ainda não riscou, é porque enquanto tiver um justo em Sodoma e Gomorra, lembra do negócio de Abraão? Senhor, só vai destruir. E se tiver um justo? Não, irmão, se tiver um lá, eu vou poupar a cidade. Enquanto tiver justo, Deus não destrói. Então, meu irmão, se você está aqui decepcionado, eu quero dizer a você, permita Jesus curar você hoje. Imagina que Jesus desistisse da missão porque Judas decepcionou. Ou imagina que Pedro desistisse de ser papa porque Judas traiu Jesus. Me ajuda, gente. Não é porque houve um Judas que agora todo mundo é Judas. Não, ainda tem muita gente boa na sua história. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. E a última coisa para nós rezar. Deixa eu ver se vocês decoraram. A primeira coisa que Deus tem que libertar a gente é dos pecados que passa de geração em geração. Segunda coisa que nos paralisa é o que mesmo? Sentimento de culpa. A terceira coisa é o que mesmo? Decepção. E a quarta coisa, eu ia falar de uma quinta, não vou falar não. Quarta coisa que paralisa a gente na vida. Repita comigo: falta de perdão. Repita. Falta de perdão. Fala mais alto. Falta de perdão. Ô, gente, quando a gente trabalha com amorização, o que mais tem destruído as pessoas hoje é a falta de perdão. Eu vou explicar para você. Vou começar com as mulheres, depois salva para os homens, tá? Lembra do negócio da culpa das mulheres que ela fala: se arrependimento matasse, eu estaria morta. No perdão muda a frase. A mulher mete o dedo na cara do marido e fala: pensa que eu esqueci? Esqueci não. E um detalhe, ela recorda o trem de 25 anos atrás, a roupa que o marido estava, o que ele falou, e fala: eu me lembro como se fosse hoje. Desenterra um defunto e lembra como se fosse hoje. Vocês riam por quê? Não é desse jeito? E qualquer coisa, não esqueci não, viu? Recorda tudo. O nome disso é o quê? Ressentimento. Repete a palavra, gente. Ressentimento. Fala mais alto. Ressentimento. O que é ressentimento? O trem aconteceu há 15 anos, mas você lembra como se fosse. Obrigado, mulherada, vocês acertaram. Ou seja, quando eu estou com o coração ressentido, aprenda isso, gente. Vou explicar para você melhor. Se você aqui, minha santa, como é que você chama? Adriana. Se você estiver ressentido com uma pessoa, cada pessoa que passa na rua que parece ela, você fica com raiva. Nossa, é a cara da anta, misericórdia. Pronto. Segundo, seu dia estava bom demais, mas você fala comigo assim: quando eu vi fulano, me estragou o dia. Quando eu vi fulano, eu perdi o dia. O problema é fulano? Não. Meu coração. Porque no fundo, eu quero ensinar vocês uma coisa muito forte para a gente encerrar. Qual é o quinto mandamento da lei de Deus? Responda. É falar para o padre, você tem que voltar tudo para a catequese. Vamos? Qual é o quinto mandamento da lei de Deus?
Ai, graças a Deus. Não! Matar. Quando a gente fala isso na igreja, o católico fica feliz. Ah, eu nunca matei ninguém. Beleza. Com 38 e com a faca. Mas com a língua, você já matou quantos? Tom. Só que tem um detalhe. Olha pra mim. Tem 3 formas de você matar uma pessoa. Primeiro, você mata a pessoa com uma arma, ou de fogo ou arma branca. Você matou. Segundo, você mata a pessoa com a língua. Aí não escapa nenhum de nós, nem o pregador. Todo mundo um dia já matou alguém com a língua. Sim ou não? Tem gente que já matou a sogra com a língua, misericórdia. Tem mulher que já matou o marido com a língua, misericórdia. Já matou a vizinha, aquela vizinha medonha que joga cisto no meu quintal, já matou com a língua. Todo mundo aqui já fez isso. Mas tem uma terceira coisa que é mais grave. Olha para o pregador. É quando você mata a pessoa dentro de você. Fulano para mim morreu. Fulano para mim Você fez o quê? Você matou. Aonde? Quando você não perdoa, você mata a pessoa dentro de você. Esse é o pior assassinato que existe. Quando o outro morre dentro de nós. Quando você mata a pessoa dentro de você. Você mata o padre no coração, o vizinho no coração, o avô no coração, o tio no... Ô gente, antes de ontem, eu fui atender uma menina, 3 horas de cura interior, de amorização, para começar o processo de cura dela. Levei ela diante do Santíssimo, para fazer a oração de amorização. Houve uma pessoa que eu gastei 40 minutos para ajudar ela a perdoar a pessoa. Pasme, ela não conseguiu perdoar, ela disse, eu não vou perdoar. Eu encerrou o processo da cura. Como que eu vou continuar um processo de cura de alguém que me diz, eu não consigo perdoar e eu não vou perdoar? Claro, o que é, eu não posso falar com vocês, que é vida pessoal da pessoa. Mas ela decidiu, eu não consigo, eu não vou. O que ela fez? Ela matou a pessoa aonde, gente? Aonde, gente? Pode ser sincero? Cuidado que talvez o coração de alguns de nós aqui é um cemitério. Tem muita gente morta dentro de você. Tem muita gente que você matou dentro de você. A pessoa já foi assassinada. Aonde? No seu coração. E ela mora dentro de você, acorda dentro de você, dorme dentro de você. O dia que você vê ela, você perdeu o dia, se estragou o seu dia, que você viu fulano e o seu dia foi estragado. O nome disso é falta de perdão. Repita, falta de perdão. Fala mais alto. Falta de perdão. E eu quero encerrar a pregação com 2 testemunhos para ajudar vocês. Não precisa cortar não, viu? Aqui autoriza falar. Eu escrevi um livro sobre isso. Olha o testemunho dessa menina. O meu nome é Ana Cristina. Eu fiz um retiro em Brasília com você chamado Em Chamas no ano de 2018, onde eu pude experimentar o verdadeiro amor de Deus e também o amor de pai e mãe. Você começou a pregação e aquilo foi me tocando profundamente. Chegou o momento da oração que você disse que tinha uma moça naquele lugar que havia tentado cometer suicídio e pediu que aquela menina se levantasse e fosse à frente. Eu não tinha força e muito menos coragem de me levantar e ir lá na frente. Ela tinha tentado suicídio 5 vezes, mas impulsionada pelo Espírito Santo, eu me levantei e fui ao altar. Foi a primeira cura profunda que eu tive. No sábado, Deus já estava me preparando para a maior libertação da minha vida, a cura dos abusos sexuais que eu sofri na minha infância. Primeiro, aos 4 anos eu fui abusada pelo meu próprio pai. Depois, com 5, fui abusada pelo meu próprio irmão de sangue. E para piorar, dos 12 aos 17 anos, eu fui 5 anos abusada pelo meu pai de criação, meu padrasto. Cresci com um ódio tremendo de todos os homens. Eu matei todos eles dentro do meu coração e em minha vida. Mas no momento de oração, eu disse, você revelou que tinha uma menina que tinha matado muitas pessoas dentro do coração e enterrado dentro dela, inclusive o próprio pai. Quando você falou aquilo, naquele momento eu comecei a liberar perdão para todos. Perdoei o meu pai por aquele abuso, perdoei o meu irmão, perdoei o meu padrasto por aqueles 5 anos de abuso, dei o perdão àqueles vizinhos que também abusaram de mim, e hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, eu sou livre. Me perdoei,
perdoei todos que me fizeram mal, fui curado da depressão, me tornei uma nova criatura, confessei todos os meus pecados e me consagrei a Nossa Senhora no método de São Luís de Montfort e participo do meu grupo de oração na minha paróquia. Obrigado, você foi canal da graça na minha vida. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Tem um outro testemunho que eu quero mostrar para vocês. A página falhou, só quero contar. Uma menininha de 13 anos que tentou suicídio 5 vezes. Ela estava num retiro de carnaval com uma depressão profunda. E na hora da oração do perdão, nem foi eu que proclamei. O próprio Espírito Santo revelou para ela que ela estava depressiva e tinha tentado suicídio. Por quê? A mãe dela tinha abandonado, ela tinha 3 anos. Ela não sabia direito quem era a mãe. E o pai batia muito nela e comparava ela com o filho dos outros. E aquela comparação foi gerando uma humilhação profunda. E aí, para piorar, o melhor amigo dela comete suicídio. Abandonada pela mãe, rejeitada pelo pai, uma tristeza profunda. Ela quis o que, gente? Suicidar. Na hora que ela se perdoou a mãe, perdoou o pai, ela foi batizada no Espírito Santo. Ela foi o que? Curada da depressão. Pode aplaudir Jesus. É a força do perdão na nossa vida. Então, a quinta coisa que eu ia pregar, eu não vou pregar, só vou falar para vocês, é a tristeza. Repita, Tristeza. E eu encerro dizendo para vocês uma coisa. A tristeza, ela chega em nós e ela estaciona. E se você não se libertar, a tristeza vira depressão. O que é a depressão? A tristeza que não passa. Às vezes a tristeza é pela perda de um emprego, a tristeza é pela perda de um relacionamento, pela perda de uma pessoa amada, pela perda de um ente querido, e a tristeza se instala na pessoa. E Jesus quer curar você de toda tristeza. Amém? Então repete comigo: pecado, culpa, decepção, falta de perdão e tristeza. Querem ser curados? Sim. Ah, melhorou. Jesus está te perguntando: querem ser curados? Sim. Vamos ficar em pé, fazendo favor. Antes de vocês, ministério, cantar aquela música e o padre trazer Jesus, até peço vocês que possam falar com ele. Eu quero fazer uma oração com vocês antes. Abram as duas mãos assim, fazendo favor. Feche os teus olhos. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu vim aqui nessa noite experimentar o seu amor e a sua graça. E como aquele paralítico, eu quero voltar a andar na vida. Eu quero ser curado. Cura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Eu preciso nessa noite me libertar do pecado, me libertar da culpa, da tristeza, da falta de perdão, da decepção. Senhor Jesus, nessa noite, tira do meu peito toda decepção, toda amargura, todo ressentimento. Eu desejo ser curado. Eu preciso ser curado. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Com as suas mãos abertas de olhos fechados, apresenta a Jesus agora qual é a paralisia que você quer que Jesus cure você. Aonde você quer que o Senhor toque e cure você. A hora é agora. Mostra para Ele. É o perdão, é a culpa, é a decepção. Você que está aqui, inclusive há uma pessoa no meio de nós profundamente decepcionada com um relacionamento. Dá essa dor para Jesus. Você que foi decepcionada e sofreu uma calúnia da sua melhor amiga, dá o perdão a essa pessoa agora. Entrega essa decepção para Jesus agora. Jesus, eu te entrego todos os corações decepcionados. Decepcionados na igreja, com sacerdotes, com irmãos de caminhada, com pregadores, com pessoas da caminhada. Senhor, tira do nosso peito toda decepção nessa noite. Com as suas mãos abertas, fala comigo: Senhor Jesus, eu te apresento nessa noite todos os Judas que passaram pela minha vida
que me traíram, que me traiu, como o Senhor foi traído. como o Senhor Recebe agora, Jesus, Recebe agora essa decepção. essa decepção. Mãos abertas. Fala o nome de, desculpa eu falar no seu coração para Jesus, de todos os Judas que passaram pela sua vida. Houve um Judas que passou pela vida de Jesus e o traiu com um beijo. E era amigo de Jesus. Quem foi os Judas que também passou pela sua vida, que era seu amigo, parente, próximo, que te enganou, roubou você em negócio, caluniou, traiu, levantou falso? Dá esse Judas para Jesus, entrega ele e entrega essa dor dessa decepção nas mãos de Jesus agora. Permita Jesus curar você dessa decepção. Fala comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te entrego essa decepção eu te entrego essa e eu te entrego essa pessoa eu te entrego essa que foi Judas na minha vida. foi Judas, Aonde ela estiver, aonde que ela seja abençoada, ela seja iluminada, iluminada, convertida, convertida, restaurada. restaurada. Abençoa essa pessoa, Jesus. Abençoa esta pessoa. No fundo do seu coração, peça a Jesus para abençoar essa pessoa agora. Você sabe quem é ela, que teve aquela atitude de Judas com você. Você esperava uma coisa, ela foi outra. Entrega essa pessoa a Jesus agora. Seja um sacerdote, seja um amigo de igreja, seja um colega de trabalho, seja um marido, seja a esposa, seja um ex-namorado, aquela pessoa que você confiava tanto e ela esfaqueou você pelas costas, ela te caluniou, ela mentiu e a decepção paralisou você na vida. Hoje você não confia mais em ninguém, você não acredita mais nas pessoas. Entrega isso a Jesus. Fala: Senhor, me liberta dessa decepção. Fala forte: Senhor, me liberta dessa decepção. Mais forte: Senhor. Mais forte: Senhor. E fala comigo: obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor já está me libertando de toda decepção que eu passei. Levanta as suas mãos para o céu, antes do Padre trazer Jesus, e vai cantando: vamos, Jesus, passear na minha vida. Erga teu braço, canta forte com o ministério. Vamos, Jesus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Vai, ministério. Vamos, Jesus, passear Na minha vida. na minha vida. Quero voltar aos lugares que fiquei só, Jesus. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. vendo que estavas comigo. Quero sentir Sentir teu amor a me embalar, a me embalar. embalar. Solta a tua voz: cura, Senhor, aonde dói. Cura, Senhor, aonde dói. Cura, Senhor.